Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vocês tomaram um cafezinho agora? Deu para renovar, né? Tomou um copo de água. Amém? Seu coração está cheio de expectativa, de desejo de receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse dia, né? Temos o dia inteiro aqui para receber da parte do Senhor sobre as nossas vidas, e isso é maravilhoso. Toma aí o seu lugar, pode se assentar. Irmãos, como é bom nós estarmos aqui, como é bom nós termos o privilégio, a oportunidade, depois de tanto tempo, quantas gerações já se passaram, e nós temos o privilégio, a oportunidade, o prazer, a alegria de poder ouvir a palavra de Deus como ela assim o é, de nós podermos ser ministrados, né, pela ação do Espírito, usando aqui os seus servos, no caso dessa manhã o pastor Dimas, para estar nos trazendo a palavra do Senhor, a revelação da palavra do Senhor, a compreensão da palavra do Senhor, para que a gente possa, sabe, irmãos, desvirtuar de tantos falsos conceitos, de tantos falsos ensinos, de tantas coisas que têm, sabe, tentado tragar a igreja do Senhor, corromper a igreja do Senhor, mas Deus, pela nossa busca, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem sido conosco, o Senhor não tem nos deixado ser contaminados, misturados, ainda que muitas vezes forçados com toda a força que o mundo quer impor contra as nossas vidas, mas o Senhor tem nos conservado diante dEle, e nós temos amado a palavra de Deus, e isso é maravilhoso para a nossa vida. Nós precisamos todos os dias, todas as oportunidades que nós temos, nós precisamos nos dedicar a receber do Senhor. Quando o salmista diz que vale mais um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, ele está falando da profundidade, da riqueza que nós temos de estar diante de Deus, de poder ouvir a voz de Deus por meio da sua santa e gloriosa palavra. Quando o Paulo escreve aos Romanos falando da profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento, irmãos, isso é tremendo para nós. Esse desejo, nosso coração ter desejo, ter o prazer de poder se colocar diante do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Abrirmos mão, como muitos aqui fizeram. Quantos tinham talvez o compromisso com o trabalho hoje? Quantos tiveram que negociar com as suas respectivas empresas para poder estar aqui hoje? Quantos abriram mão de algo para poder participar desse trabalho nesse dia? Irmãos, isso é glorioso, isso é nós entendermos a necessidade que nós temos de Deus na nossa vida, do Senhor nos encher, do Senhor nos renovar, do Senhor nos fazer andar como um exército bem alinhado, sabe? Um exército bem preparado, com armas, mas que não sejam armas carnais, mas essas armas que são poderosas em Deus, para a destruição mesmo das fortalezas, para trazer as pessoas até Cristo, nos revestir de Cristo, saber lutar, né, cada luta, cada batalha, cada enfrentamento, vencer cada dificuldade. Isso só acontece quando o Senhor, Ele tem nutrido a nossa vida, quando a nossa mente ela está sendo conservada, guardada, com a santa palavra de Deus, quando nós nos alimentamos e quando nós nos deixamos ser tratados pela palavra que é liberada sobre a nossa vida. Quando você ouve, né, e a pessoa vai ministrando, e você vai absorvendo, e a gente vai reconhecendo o quanto nós precisamos de sermos moldados, transformados, de sermos curados, até mesmo da parte do Senhor, para que a gente não continue pensando que a mentira ela vai passar por uma verdade, porque eu validei ela na minha vida. Então, irmãos, isso é para a glória de Deus, isso é tremendo, isso é maravilhoso, e nós estamos vivendo aqui dias, né, maravilhosos. Já tem algum tempo que nós temos estado orando, buscando,
em consagração, pedindo a Deus, e não é diferente quando nós buscamos ao Senhor, quando nós desejamos da parte de Deus, nós recebemos, o Senhor vem e Ele nos visita, amém? E a gente tem que aproveitar tudo, a gente tem que absorver tudo aquilo que o Senhor, Ele está falando, aquilo que o Senhor está fazendo. E é interessante que, imagina que você está numa lista de espera, de chamada, para algum tipo de benefício, onde quando o nome é chamado, é quando você tira a habilitação, ou você faz a prova de legislação, e eu não sei se é da mesma forma ainda, mas antes, eles colocavam a lista dos aprovados, na paredinha lá, né, fazia os nomes de todo mundo. Outra vez, eles iam falando os nomes, olha, fulano de tal, aprovado, e chamando os nomes. Agora imagina você, na expectativa de poder ouvir o seu nome ser chamado, de seu nome ser falado ali, não, fui aprovado também, naquele desejo, seja num concurso que você faz, e que você abre a tela do computador, e você fica na expectativa de que seu nome esteja ali. Então você observa, quando alguém está falando, você procura ouvir. Irmãos, e o Senhor tem falado conosco que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor de tal forma que a gente possa compreender o que Deus está falando conosco e absorver isso para a nossa vida. Imagina que se você não estiver vendo perfeitamente, no caso eu, mas alguns irmãos, obrigado Britão, que não tem a visão boa, mas a gente tem que ficar lutando com óculos para poder enxergar distância, né? Tem os velhinhos aí que já começam a levar o papel assim, ó, para poder estar enxergando. Imagina você que porventura tem um problema de audição, e você fica assim, forçando, tentando ouvir, e muitas vezes você não está conseguindo compreender. Nesta manhã, que você peça ao Senhor, para trazer sobre a sua audição, um aguçamento, onde você possa ouvir inteiramente, plenamente a voz do Senhor. Que o Senhor possa te dar colírios, para que os seus olhos estejam limpos, para que você veja a glória do Senhor, veja a presença do Senhor, veja o poder do Senhor sendo derramado neste lugar. E você, sabe, se derramando diante de Deus, recebendo dessa palavra, sair daqui totalmente disposto, totalmente pronto, desejoso. Se você é amante da obra do Senhor, você vai sair mais amante da obra do Senhor ainda. Se você já tem fogo sobre a sua vida, o fogo vai estar aquecido mais vezes ainda, e você vai estar cheio do fogo, do poder do Senhor, para você realizar a obra, para você fazer a vontade de Deus na sua vida. Tem uma música que diz, né? Eu vou descer à casa do oleiro, e meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a honra e glória dele. Eu vou descer para Deus aparecer. A gente precisa descer, nos humilhar, nos prostrar diante dele, para que ele possa se manifestar na nossa vida completamente. Amém? Hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre movendo no Espírito. Nós vamos falar um pouco sobre, irmãos, andar, viver, mover, realizar todas as coisas no Espírito. E a gente precisa de ter uma definição e uma compreensão, e a palavra de Deus, ela nos dá tanta necessidade, nos mostra tanta necessidade do Espírito Santo, que o Senhor, Ele não envia os seus discípulos antes que eles recebessem do Espírito Santo. Quando o Senhor morre e ressuscita, Ele manda que eles aguardem novamente, para que eles sejam revestidos de poder, para que eles pudessem ir então e anunciar a salvação da parte de Deus. Se você vai ler no capítulo 20, 22 e 23 de João, o Senhor libera, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. No dia de Pentecostes ali, nós vemos que Deus derrama sobre toda aquela comunidade que estava reunida, mas no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele diz: olha,
vocês vão receber o poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vemos que o derramar do Espírito, o poder do Espírito, a busca pelo Espírito, é algo de extrema necessidade. Não tem como realizarmos a obra de Deus, se nós não nos movermos no Espírito. E mover no Espírito é mover conectado, é mover no direcionamento de Deus, é saber exatamente aquilo que Deus quer que nós realizamos. E o interessante é que quando você decide mover e andar no Espírito e fazer no Espírito, irmãos, nem todas as pessoas compreendem isso. Ninguém, talvez você pensa, e às vezes seus familiares, ou talvez até alguém, diz para você, como você faz isso, como você consegue. Elas não entendem o esforço, a dedicação, a obra, elas não entendem o sacrifício que é feito. Por quê? Porque elas são carnais. Elas não conseguem entender, elas não conseguem saber o que nós estamos fazendo, porque essas coisas, elas só conseguem ser discernidas espiritualmente. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 1, até o versículo 16, amém? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem, ou qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito, aleluia, o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, realmente a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem.
E como as pessoas entender as grandezas de Deus e as profundezas de Deus, se elas não vivem no Espírito, se elas não andam no Espírito. Os romanos, eles pensavam em um Messias que os iam libertar do domínio romano, do Império Romano. Então, os judeus, eles acreditavam que o Messias viria e eles, como estavam sendo ali oprimidos por Roma, e que o Messias viria e haveria uma libertação. E eles não compreenderiam que esse Cristo poderoso, esse Cristo Salvador, ele estaria nas mãos dos romanos e seria crucificado pelos romanos. Quando nós olhamos gregos e eles não conseguem compreender como alguém que é o Salvador, ele vem e agora passa por uma morte tão humilhante como a morte que Jesus passou. Eles não conseguem compreender como alguém que é Salvador e libertador tem uma morte tão terrível como a que Jesus teve. Então é um contrassenso. Eles não conseguem compreender e eles não conseguem entender. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus, ele tinha um plano perfeito para a salvação da humanidade, para a salvação da minha e da sua alma. É totalmente ao contrário de tudo aquilo que eles imaginavam, que eles acreditavam. E por isso a dificuldade de muitos compreender. Mas essa mensagem chegou até o nosso coração. Deus revelou a sua palavra dentro do nosso coração. E Deus nos selou com seu Espírito Santo, e hoje nós temos o privilégio de viver esse amor para com Deus, essa comunhão para com Deus, sendo revelados, sendo ministrados, sendo ensinados, todos os dias, por esse Espírito que agora está em nossa vida, que faz parte da nossa vida, que conduz a nossa vida, que nos ensina todas as coisas, que nos mostra as verdades de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos impulsiona a realizar algo que para as pessoas, eles não conseguem acreditar que isso possa acontecer, mas nós transpomos pelo poder do Espírito Santo as razões e o natural, e agimos no sobrenatural, onde o Espírito de Deus, ele nos move, e nós vemos as obras de Deus acontecendo. E lugares, pessoas, que muitos nunca acreditavam que elas seriam encontradas e impactadas com a glória do Senhor, elas foram impactadas pela glória do Senhor, por aqueles que foram conduzidos, que foram movidos, que foram levados pelo Espírito, a fazer talvez aquilo que era o ridículo, passando por cada situação das mais complexas, mas sempre olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, nunca desistindo pelos pequenos problemas que aparecia, ou pelos contratempos que tinham, mas sempre rompendo em fé, porque o Espírito movia sobre a vida deles. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Eis aí a necessidade que nós temos, irmãos, de estarmos apercebidos e não deixar ser reconduzidos ou redirecionados por aqueles que não compreendem as coisas que o Espírito faz ou que o que o Espírito quer fazer. Alguém que ele não busca isso para a sua vida, alguém que não se alimenta desse desejo do Espírito Santo, alguém que não tem essa intimidade com Deus, alguém que não se submete, que não se sujeita à palavra de Deus, alguém que não permite uma renovação no seu entendimento, alguém que vê a obra do Senhor com desprezo, alguém que abandona as coisas do Senhor por qualquer outras coisas, essa pessoa não está conectada ao Espírito do Senhor, ela não está ligada ao Espírito do Senhor,
Porque a primeira coisa que o Espírito de Deus faz é nos mover para o centro da vontade dEle. Ainda que para nós seja incompreensível, ainda que para nós seja muito difícil, ainda que para nós não vemos como, mas o Senhor, Ele tem isso para a nossa vida, e se nós deixarmos Ele nos conduzir, Ele nos levará e realizará na nossa vida todo o propósito que Ele tem em nós, ainda que para nós seja uma coisa muito difícil, o Senhor vai nos levar. Então às vezes, tem pessoas que elas espiritualizam tudo, mas elas não são pessoas que movem no Espírito. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que qualquer coisa ela está espiritualizando. Ela vê algo e ela já pensa que aquilo é algo do diabo, ela atribui algum acontecimento ao diabo, e nós sabemos que o diabo ele é terrível mesmo, mas muitas pessoas espiritualizam as coisas por elas não terem o discernimento. E por que elas não têm o discernimento? Porque elas não estão movendo no Espírito, porque elas não estão vivendo no Espírito, porque elas não estão andando no Espírito. Porque quando você aceita, quando você deixa o trabalhar de Deus na sua vida, quando você deixa Ele te guiar, Ele te conduzir, você vai saber bem o que é espiritual e o que não é espiritual. Tem pessoas que às vezes, eles falam em línguas, e eles entendem que estão vivendo no Espírito porque falam em línguas, ou que estão movendo no Espírito porque falam em línguas. Isso é um contrassenso. Mover no Espírito não é somente você falar em línguas. Mover no Espírito não é somente você profetizar. Mover no Espírito, ou andar no Espírito e viver no Espírito é um estilo de vida. Nós aceitamos isso e nós passamos a andar nesse sentimento, nessa vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos muitas pessoas que falam em línguas, que profetizam, mas que não tem nenhum tipo de comprometimento, nenhum tipo de amor pelas almas, nenhum tipo de desejo pela obra de Deus. Pessoas que não se importam com o que está acontecendo, pessoas que viraram as costas para o propósito de Deus, e estão agora tão apaixonadas em de realizar, de fazer aquilo que ela entende que é o melhor para a vida dela, quando na verdade, quem nasce do Espírito é diferente. Se você abrir a sua Bíblia aí, em João capítulo 3, versículo 8, aleluia. Irmãos, glorificar a palavra não faz mal para ninguém. Você deve ter um hábito na sua vida, de quando você, um pregador, um ministrante, estiver falando sobre um determinado texto, você deve ter isso, de buscar e glorificar a palavra por aquilo que nós vamos ler, pelo privilégio que nós temos, porque esta é a palavra inerrante de Deus, poderosa de Deus. Então é nobre a gente, né, glória a Deus, aleluia, viver, sabe, glorificando a palavra. Você está glorificando a palavra, você está glorificando a Deus. A gente não pode ficar num culto, sabe, estático não, a gente precisa mover, abrir os nossos lábios, glorificar o Senhor, adorar o Senhor. Deus, Ele ama isso, da parte da sua igreja, né, de o adorar, de o engrandecer, de o louvar. Diz aí o versículo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde. De onde veio o vento? Agora, tem umas pessoas estudiosas aí, de onde está vindo o vento? E para onde ele está indo? Nós não sabemos dizer. Aí a Bíblia diz assim
é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quem é nascido do Espírito, como é que é ele então? Se o Senhor está aqui falando que o vento é dessa forma, ele assopra, você ouve, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E o que nós podemos entender então, que quem anda no Espírito, ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ele é direcionado, ele é conduzido, ele é levado pelo Senhor. Não temos o poder, às vezes nós queremos, como filhos de Deus e como ministros de Deus, nós queremos estabelecer aquilo que nós vamos fazer, e precisamos ter metas na nossa vida, principalmente em Deus. Mas nem sempre será aquilo que Deus tem para nós. Mas aquilo que Ele vai fazer, vai ser poderoso nas nossas vidas. Nós veremos e contemplaremos os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Deus vai se manifestar onde Ele quer nos levar. Quando nós fazemos um roteiro da nossa vida, e quando nós limitamos a ação de Deus, nós não estamos nos movendo no Espírito. Quando nós mesmos tomamos as próprias decisões, e quando nós começamos então a fazer projetos, e nesses projetos nós não atentamos quem nós somos. Nós somos os filhos de Deus, nós somos a igreja do Senhor, e quem nasce do Espírito agora, ele não tem mais esse poder de ficar determinando a sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor, Ele pode nos levar, ou Ele pode nos trazer, quando Ele quiser, porque nós somos de Deus. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, é um negócio assim que, eu não sei se já conseguiram explicar, mas o Davi diz assim: de um modo terrível e glorioso eu fui formado. Ele está falando da sua concepção, de como ele foi formado no ventre da mãe dele. E ele começa a dizer então que é algo terrível. E o Eclesiastes, o escritor diz assim, ó: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente não sabe como a criança, como seus ossos são formados no ventre da sua mãe. A gente não sabe o caminho do vento. E o homem também não consegue compreender as obras de Deus, até o momento em que ele se rende ao Senhor, e ele passa agora a andar e mover no Espírito. Nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade, a alegria, e quando nós lemos ali 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 16, nós vemos que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele vai até as profundezas de Deus. Então esse Espírito que hoje move na nossa vida, ele vai às profundezas de Deus, e traz das preciosidades, traz das vontades de Deus, traz do conhecer de Deus, do poder de Deus para a nossa vida. E agora nós começamos então a compreender, não totalmente, mas as coisas que Deus faz. O homem sem o Espírito de Deus, ele não compreende isso. E nós precisamos então mergulhar, desejar. Jesus faz uma promessa, e ele chama os seus discípulos, que eles deveriam, aguardar. Abra sua Bíblia em João 14. Que eles deveriam compreender que o que ele estava fazendo havia um propósito maior. João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, ele fala para os discípulos: olha, vocês devem aguardar, vocês devem estar aí, porque quando ele vier, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. No capítulo 16, pula aí 2 páginas para frente, versículo 13 e 14. Aleluia, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de quem? De si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Aleluia. Vemos então Jesus mostrando para os seus discípulos a necessidade, o desejo que eles tinham que ter pela pessoa gloriosa do Espírito Santo. Irmãos, talvez eu não esteja falando neste momento exatamente para nós, mas quantas pessoas estão vivendo um evangelho vazio, um evangelho sem sentido, um evangelho sem transformação, um evangelho sem renovação, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sacrifício, porque eles nunca se importaram com a pessoa do Espírito Santo. Eles nunca se importaram em buscar o Espírito de Deus. Pessoas vazias, que mudaram os seus hábitos, ou alguns dos seus hábitos, mas que até hoje não tiveram uma experiência que o Espírito Santo traz na vida de alguém que se lança diante do Senhor. Nunca tiveram o privilégio de ser conduzidos, porque nunca desejaram. Às vezes nós nos convertemos ao Senhor e não nos preocupamos com uma vida de intimidade com o Espírito do Senhor. Às vezes nós ficamos lembrando de tantos pregadores, nós ficamos lembrando de tantas palavras bonitas, de tantas frases de efeitos. Às vezes nós nos apegamos a isso para ficar vivendo o dia a dia. Mensagens de autoajuda, mergulhamos buscando isso o tempo inteiro para tentar, nos manter ali, procurando algo, quando na verdade, se nós nos derramássemos diante do Senhor, se nós prostrássemos diante do Senhor, se nós tivéssemos esse desejo e esse coração quebrantado de nos humilhar, de nos prostrar diante do Senhor, o Espírito Santo, ele viria sobre as nossas vidas, e ele derramaria sobre a nossa vida, primeiro, a paz que o mundo não pode dar. O Espírito Santo traria sobre nós o genuíno arrependimento. O Espírito Santo traria sobre nós a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo seria o nosso maior consolo. Nós não precisaríamos ficar procurando uma frase, uma mensagem, porque o Espírito Santo seria o nosso maior consolo. Ele seria o nosso maior conforto, a nossa maior alegria, a nossa maior força, a nossa melhor ajuda. Seria o Espírito Santo. Mas por que ficamos buscando em tantas fontes que não podem trazer isso para a nossa vida, quando temos o Espírito de Deus, que é a promessa de Deus para nós? E quantas pessoas tentam fazer a obra de Deus, mas sem o Espírito de Deus, porque não estão dispostas a deixar algumas mazelas de lado. Quantas pessoas, quando são confrontadas, como o pastor estava aqui ministrando, elas preferem ir para outro lugar do que preferir a mudança necessária para a sua vida. E o Espírito de Deus, ele não pode, ele não habita em um templo que não está limpo, que não está purificado. Ele não pode estar com a pessoa que se adequa ao pecado, que se amolda ao pecado, que permite o pecado, fazer parte da sua vida,
que peca intencionalmente, que peca voluntariamente. Aí às vezes quando escutam as palavras de Deus, elas preferem deixar a decisão de fazer qualquer outra coisa, de que mudar sua postura. Interessante que quando orava e buscava, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração, de como não é fácil a vida de alguém que vive no Espírito, neste mundo. E por que não é fácil? Porque você tem que lidar com muitas situações, e as pessoas não compreendem, e elas querem julgar, e elas querem pegar alguém que é espiritual e colocar dentro da cachola dela carnal, pensar com a mente dela carnal, pensar com a mente dela humana, distante dos propósitos e os projetos de Deus. Então, às vezes, nós vemos Jesus que até a sua família, muitas vezes, não entendiam muito bem o que estava acontecendo pela forma que Jesus vivia. Não compreendiam que havia algo maior, poderoso, glorioso. O seu estilo de vida, a sua renúncia, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, eles não conseguiam compreender o poder que agia sobre a vida dele. Eles não conseguiam compreender. E às vezes quando você passa a viver nesse âmbito espiritual, você não consente com tudo o que acontece. Você consegue reprovar o pecado. Você consegue perceber o pecado. Você consegue condenar o pecado. Se você abrir sua Bíblia aí, no livro de Miqueias, capítulo de número 3. Miqueias capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Agora olha ele, mas de certo eu sou cheio de quê? Da força do Espírito e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então todo mundo amoldado, todo mundo fazendo o que não se deve fazer, mas o Miqueias diz: olha, eu estou cheio do Espírito do Senhor. Eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho autoridade para condenar o pecado de Jacó, o pecado de Israel. O homem espiritual, ele não permite. O homem que se move no espiritual, ele não permite, ele não aceita, ele não se amolda ao pecado ou mau comportamento de quem quer que seja. Seus olhos estão abertos? Você tem conseguido fazer diferença? Você tem conseguido analisar o que está à nossa volta? Você consegue, no meio de tantas coisas que têm acontecido hoje, você consegue manter-se íntegro, manter-se fiel, manter-se sincero a Deus? Você consegue separar o santo do profano? Você consegue distinguir aquilo que é e aquilo que não é de Deus? Porque às vezes quando nós fazemos avaliações, quando nós fazemos talvez algumas abordagens, questionando algo, talvez que os nossos líderes estejam fazendo, achando que eles estão, sendo muito duros, usamos essa palavra, nem sei se é o argumento, mas talvez seja o pensamento de ser duro, mas você já pensou que os seus líderes podem ser bíblicos? Que o seu líder da sua igreja, ele por ser bíblico, ele libera a palavra de Deus sobre a sua vida como ela é?
Por ele ser bíblico, ele não permite certos comportamentos no meio da igreja. Por ele ser bíblico, ele não aceita o pecado. Por ele ser bíblico, ele não traspassa a palavra de Deus, mas ele mantém-se firme a ela. O Senhor diz para Josué: medita no livro desta lei, nela medite de dia e de noite, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando alguém transgride, quando alguém traspassa, quando alguém vai além, nós precisamos de ser espiritual ao nível e viver no espiritual, de saber que essa pessoa, ela não está bem, e ela não está representando o reino, ela não está representando o Senhor. E nós estamos rodeados de tantas coisas assim, de pessoas que não são representantes de Deus nessa terra, mas são enganadores, pessoas que sutilmente, com vãs filosofias, com sofismas, como nós ouvimos aqui, com falsos ensinos, mas que vêm sorrateiramente tentando introduzir. Mas a palavra de Deus nos adverte: quando você conhece a palavra, você não aceita, mas quando nós deixamos a palavra de lado na nossa vida, o problema é que a gente tem deixado a palavra de Deus de lado. E o pastor tem falado o tempo inteiro, relatado, sobre estar lendo a palavra, sobre a necessidade de ler a palavra, que ele já leu a palavra neste ano. E às vezes nós não atentamos para isso e gastamos tempo, mas não temos tempo para ler a palavra. Porque lá no capítulo 4 de Efésios, eu vou pegar esse texto aqui, diz, no versículo 14, diz assim, versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, ou seja, passageiro, por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam como? Fraudulosamente. A ação é pensada, o objetivo deles é pensado. Eles não são inocentes, eles fazem a coisa com o propósito de enganar. São homens que deturpam a palavra de Deus, que se deixaram ser vencidos, que não procuraram viver no Espírito, mover no Espírito, que foram roubados, e agora ele transmite isso para tantas outras pessoas que compram essas ideias, que compram essas coisas que nós vemos acontecer, loucuras, permissividades, libertinagem. Quando o pastor diz aqui que o número de divórcio dos cristãos é praticamente igual aos que não são, sangue de Jesus tem poder. Por que isso? Porque isso tem sido ensinado, porque não tem problema, porque as pessoas podem divorciar e casar quando elas bem quiserem, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que Deus fez. O Senhor diz, Jesus, quando ele questionado, no capítulo 19 de Mateus, diz: no princípio não foi assim. Mas agora existe a permissividade, pessoas que foram roubadas e estão conduzindo outras ao roubos que eles tiveram. E tantas outras coisas, irmãos. Andar no Espírito, meu querido, não é apenas você falar em línguas ou você profetizar. Os dons do Espírito é algo maravilhoso. E se você é um homem ou uma mulher espiritual, é nobre e é maravilhoso que o Espírito de Deus, ele manifeste sobre a sua vida. Mas andar no Espírito, se nós pudéssemos resumir, é dizer que você aceita tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Andar no Espírito é, ainda que você não entenda, é ainda que você não compreenda, é você estar fazendo a vontade de Deus plena
na sua vida. E quando eu falo isso, eu não falo apenas nas coisas que nós talvez habitualmente acostumamos de obedecer a palavra, precisamos de obedecer a palavra, precisamos de ter o conhecimento da palavra, mas quantas vezes nós temos rejeitado a evangelização, quantas vezes nós temos rejeitado ministrar, pregar a palavra de Deus, quantas vezes nós temos tido dificuldades de abrir as nossas casas, para que a palavra de Deus possa ser ministrada ali. Quantas vezes tem pessoas por todas as partes, em todos os lugares, e nós preferimos o conforto, preferimos não estar perto ou não nos aproximar, porque isso vai nos trazer trabalho. Aí você vê pessoas que andam e que viajam e que vão para todas as partes, pessoas que deixaram seu país de origem, pessoas que deixam a sua cidade de origem, pessoas que saem às noites até aqui mesmo e vão de um lugar para o outro, se importando com as almas, se importando com as vidas, tirando tempo, oferecendo do conhecimento que ela tem, ainda que seja muito, e que seja pouco, mas oferecendo o conhecimento que tem, indo de encontro, ministrando a palavra de Deus. Não tem como nós dizer que nós andamos no Espírito, se a principal obra da ação do Espírito é para que sejamos testemunhas do Senhor, e nós não somos testemunhas do Senhor. Como dizer, não, eu ando no Espírito, sou espiritual demais, mas nem mesmo que é o início da vida de quem tem o Espírito, porque ele vai nos impulsionar, você recebe o Espírito para ser testemunha. A primeira coisa que nós somos adquiridos é para ser testemunhas do Senhor. Então, como eu alego andar no Espírito, se eu não tenho esse desejo, se eu não tenho esse prazer, se eu não tenho essa vontade na minha vida, se eu, me esquivo de tudo quanto é lado para não fazer, eu quero fazer qualquer coisa. Já viu que as pessoas hoje querem fazer muitas coisas, mas quando se trata da obra da evangelização, as pessoas se esquivam. Nós temos o ministério, a igreja, que ela tem ministérios e ela precisa mesmo operar, nós precisamos de pessoas para trabalhar na obra do Senhor, mas vemos tantas pessoas que querem se voluntariar para fazer algo na casa do Senhor, mas não quer voluntariar para anunciar a salvação, para anunciar as verdades de Deus. Retém a palavra, retém o chamado. Estamos o tempo inteiro dizendo de um cansaço que nunca termina, mas estamos cansados apenas para anunciar a salvação do Senhor. Estamos cansados apenas para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Hoje nós estamos querendo, irmãos, tirar tudo, as nossas responsabilidades como cristãos. Nós estamos deixando o mais importante de lado. O mais importante para o Senhor são as almas. Um prédio, uma igreja, um templo construído. Nada que nós fizermos vai chegar diante do Senhor, nada vai para o céu. Tudo que existe agora está preparado para o fogo. Mas as almas são do Senhor, são eternas. O desejo do Senhor são as almas. Quem sabe a gente está tão preocupado com tantas coisas, de fazer isso, de fazer aquilo outro, mas não temos a preocupação, não temos o desejo de estabelecer, não temos um projeto para ganhar almas. Qual é o meu projeto para ganhar almas? Qual é o que Deus tem me dado, o que Deus tem me direcionado para que eu possa ganhar almas? Eu não tenho, mas eu tenho projetos diversos, e eu consigo trabalhar toda semana, fazer tudo, mas sempre eu estou cansado. Eu sou cansado, eu não tenho tempo, e talvez alguns irmãos que façam, eles têm sido agraciados por Deus, e o dia deles são de 48 horas.
porque nós temos o mesmo espaço de tempo e basicamente todos nós temos as mesmas responsabilidades, todos nós trabalhamos, temos responsabilidades no nosso dia, mas aquele que é movido pelo Espírito, ele sempre cria possibilidade de anunciar a Jesus, de fazer a obra de Deus. O seu coração move por isso, você vive por isso. Você não vive mais para você. No dia que você entender que você foi comprado por bom preço, e você deve glorificar a Deus, e uma forma de glorificar a Deus é ganhando almas e gerando muito fruto, você vai entender que você não pertence a você mesmo. Deus quer usar a sua vida, e Deus, Ele nos dá tudo o que necessitamos para realizar essa obra. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. De Efésios, versículo 16 e 17 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, onde? No homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos ser fortalecidos, corroborados no Senhor pelo seu Espírito, e Ele diz que isso é para que nós estejamos arraigados e fundados em amor. E pelo Espírito nós podemos ter a capacidade de entender a profundidade, a grandeza, a altura, a largura do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E esse amor, ele se manifestar através da nossa vida. Pastor Dimas fez essa ilustração aqui muito maravilhosa, né? Como eu digo que amo as pessoas e permito elas caírem sem eu notificar. E ele está dizendo aqui de um cego, alguém que está andando errado, que não consegue ter direção, e tantos estão assim. E nós às vezes não entendendo, não tendo essa profundidade dentro de nós, esse poder dentro de nós, o nosso homem interior. E nós estamos vendo isso acontecer ao nosso derredor, e nós não estamos preocupados, não estamos dispostos. Nós sempre, colocamos barreiras, nós criamos barreiras. Irmão, deixa eu falar com você, já falei isso aqui há muito tempo atrás. Tem pessoas que elas criam, elas produzem algo, elas começam a fazer algo para fugir daquilo que Deus tem, para não fazer o que Deus quer que elas façam, e cometem um erro gravíssimo na vida delas. O Jonas fez isso, e nós vemos o fim. Conhecemos a história. Ele ainda clama ao Senhor, e o Senhor ainda, por sua misericórdia, dá a ele a oportunidade de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Mas muitas pessoas, elas criam, elas começam a fazer tantas coisas, para que o pastor veja, o líder veja, que ela não tem tempo de se envolver na obra. Mas ela não tem tempo, mas não tem tempo mesmo. Porque se eu peguei o tempo que era para eu fazer a obra, e eu coloquei algo no lugar dele, não vai ter tempo. As pessoas, falando de Nova Serrana, estão em casas depois das 6 horas da tarde. Então, se eu arrumo qualquer coisa para fazer de 6 até 8, acabou. Eu não vou fazer casa de paz, eu não vou fazer célula, eu não sei nas outras cidades, mas eu não vou fazer nada, porque, nossa, eu estou fazendo isso. E os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo. E o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Tudo que você faz, Deus sabe qual é a intenção que você está fazendo. Romanos capítulo 15,
versículo de número 13. Você vai vendo sempre a palavra falando de encher, de sermos cheios. E aqui a palavra diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança. Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença ou fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser cheios. Não dá para não buscar, não querer, não desejar, porque se não for cheio, não vai transbordar, não vai abundar. E esse gozo, essa esperança, você vai fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Isso é para quem? Para as vidas. Pessoas que vão ser alcançadas pelo poder, pela plenitude do Espírito de Deus dentro da sua vida. No capítulo 1 de Colossenses, versículo 24 ao versículo 19. Colossenses 1, 24 ao 29 diz assim: regozijo-me, alegro-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro os restos das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Você é um santo do Senhor? Aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem como? Perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo o quê? A eficácia que opera em mim poderosamente. Eu me alegro naquilo que estou padecendo e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O mistério que esteve oculto, mas que foi revelado a nós, que o Senhor trouxe à nossa vida e que foi manifesto agora aos santos. Nós precisamos deixar que a eficácia, que o poder do Espírito Santo, ele nos faça sentir como o apóstolo Paulo, ele sentia. Eu me alegro nisso que padeço. Eu me regozijo nisso que eu estou passando, porque eu estou fazendo isso por causa do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos amar a Deus de tal ponto que, nos movendo pelo Espírito, andando no Espírito, nós possamos cumprir fielmente e termos a convicção, a certeza daquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração, daquilo que o Espírito Santo fala conosco na nossa intimidade. Quando você dobra os seus joelhos, quando você começa a falar com Deus, se você começar a dobrar os seus joelhos, e você começar a dizer para o Senhor assim: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Se você começar a fazer uma oração simples, qual o desejo do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem para fazer através da minha vida? Se você começar a se prostrar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero cumprir, eu quero fazer. Se você quebrantar o seu coração, se você tirar as distrações diante de você,
se você romper com toda sorte de pecado, se você começar a voltar o seu coração para Deus, você vai ouvir claramente Deus dizendo para você, que Ele quer que você vá de encontro às almas, Ele quer que você anuncie a salvação do Senhor. A primeira coisa que Deus vai dizer para você é que Ele deseja que você possa ganhar outros, que você possa gerar outros, que você possa, sabe, levar essa palavra preciosa a outros. A primeira coisa que você vai ouvir é isso, é Deus falando com você. Que Ele quer usar a sua vida. A palavra do Senhor diz, o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, diz: o Espírito do Senhor Jesus, o Senhor Jeová, Ele está sobre mim. Porque Ele me ungiu para quê? Ele me ungiu para quê mesmo? Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os encarcerados. Não é assim? Capítulo 61 de Isaías, não sei se o irmão está colocando ali, e nós temos capítulo 4, Jesus vem e usa a mesma fala em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito, Lucas você abre aí, depois se você quiser abrir Isaías, você abre lá também, mas em Lucas capítulo 4, quem encontrou, dá glória a Deus. O Espírito do Senhor é sobre, porque para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável Quem está falando isso, irmãos? Quem está falando isso? Jesus. E o Espírito que estava sobre Jesus, hoje Ele está sobre as nossas vidas. E o Espírito do Senhor, Ele nos ungiu com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. O que nós precisamos entender é que a unção que Deus liberou sobre a nossa vida é com o mesmo propósito. Não tem outro propósito, não foi lançado outra meta. O amor de Deus é pelas almas, o propósito de Deus são as vidas. Então esse Espírito que também nos ungiu, Ele nos ungiu para isso, para anunciar, para libertar, para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Foi para isso que Deus nos ungiu. Será porque tem sido difícil nós entendermos como igreja, de que esse é o propósito maior de Deus na nossa vida? E que se nós somos alguém que andamos no Espírito, nós andamos alinhados com esse sentimento. O que a Bíblia diz? Capítulo 2, versículo 5 de Efésios: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, o que Ele fez? Tomou forma de homem, humilhou a si mesmo, esvaziou da sua glória. O que nós precisamos, irmãos, é esvaziar. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus esvaziou, como Deus humilhou a si mesmo. Onde você quer chegar em Deus? Você já pensou o que você quer fazer para Deus? Qual o seu desejo quanto ao Senhor? Qual o seu objetivo de vida? Você tem desejo, Senhor, eu quero partir, mas eu quero deixar aqui uma multidão de filhos para o Senhor. Senhor, eu quero partir, mas eu quero gerar muitos obreiros para o Senhor. Eu quero partir, Senhor, mas eu quero deixar um legado, eu quero participar, eu quero, juntamente com o ministério, abrir igrejas, eu quero fazer a obra, eu quero dar oportunidade em cada aldeia, em cada lugar, em cada país, em cada povo. Senhor, qual é o seu projeto em Deus? Eu quero fazer discípulos. Será que nós temos tido esse projeto? O Senhor diz que Ele nos alcançou e nos salvou para isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele relata quem nós somos e para que é que Ele nos adquiriu.
Mas nós, às vezes, temos o conhecimento, sabemos discutir diversos assuntos, nós temos muita capacidade intelectual, nós analisamos tudo isso, nós deixamos de fato o pecado de lado da nossa vida, não somos pessoas que vivemos no pecado, mas temos um estilo de vida, né, de nobreza. Mas e o propósito maior? E a missão que nos foi dada? Aí nós fazemos tudo isso dizendo assim, não, eu me movo no espiritual. Eu sou espiritual. Você é espiritual quando você se move, quando você anda, quando você vive no espiritual. Conhecimento é conhecimento. A ação do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, ela vem com a ação efetiva do Espírito de Deus em nós. A pessoa pode ter conhecimento, mas ele não conseguir discernir, e muitas vezes ainda ser enganado com tantos sofismas, porque ela não consegue discernir pelo Espírito de Deus o que é certo, o que é verdade, porque muitas vezes está muito próximo um do outro. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você discerne bem todas as coisas, e de ninguém você é discernido. Irmãos, presta atenção, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16. Aleluia. E eu vou pedir vocês para fazer algo muito interessante. Volta para Atos. Atos 16, perdão. É Atos capítulo 16. 16, versículo 16 ao 18. Tem coisa que você não consegue distinguir, se não for pela ação de Deus na sua vida, pelo Espírito de Deus. Diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos dos Deus? E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito. Vê aí a separação. Quando fala do Espírito de Deus, o E maiúsculo. Quando fala do Espírito do mundo, o Espírito de Satanás, você vai ver que vai estar em minúsculo. Aí, e fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora... O que saiu? Mas o que a mulher estava fazendo? O que ela estava fazendo demais? Elogiando eles. Olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, são servos do Senhor. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. Mas o Paulo chega uma hora, e quando você tem o Espírito de Deus, é nessa hora que é a diferença de você mover e andar no Espírito. Porque ainda que ela estava ali, mas quando eu acredito que no meio da multidão aquilo acontecendo, ele não deu tanta importância para aquilo. Mas quando ele é advertido pelo Espírito de Deus, de que aquela mulher estava com a ação errada, que havia um espírito ali diferente, ele vira para trás e ele manda aquele espírito sair daquela mulher. E o espírito que estava sobre a mulher, aquele era um espírito de demônio. Às vezes existem tantas pessoas, sabe, tentando fazer o nosso ego ser levantado, tentando fazer a gente se sentir alguma coisa. Meu querido, larga de bobagem, que ele cresça e que eu diminua. Quem vive no Espírito não fica querendo glória para si não, a glória é para Deus, a honra é para Deus. Mas às vezes
Tem alguém que fica e você tem que estar atento, você precisa ter discernimento, porque coisas como essas e tantas outras podem acontecer, e muitas vezes pessoas tentando te induzir ao erro, tentando ganhar o seu coração, mostrar que você é melhor, mostrar que você pode mais, que você é mais isso, que você é mais aquilo outro, e o seu coração começa a se encher de soberba, e a soberba precede a ruína, e quando você pensa que não, você desmoronou, porque a soberba encheu o seu coração. Mas quando você move e quando você anda no Espírito, você consegue entender quem está agindo por trás. Você sabe que aquilo não é bom para a sua vida. Você não se deixa enganar. Você não continua comendo de uma comida estragada. Meu querido, se você move e anda no Espírito, você não vai ficar participando de determinadas conversas. Você vai aprender que tem conversas que elas têm que parar. Há poucos dias atrás, eu estava resolvendo uma situação chata, vou contar para vocês o detalhe. Eu disse para o rapaz, não manda mais mensagem para mim. Não conversa comigo mais. Porque ele estava sendo instrumento de Satanás. E o meu ouvido não é lixeira. Às vezes tem pessoas que chegam sutilmente perto de nós. Você tem que saber, irmãos, você precisa ter esse discernimento da parte de Deus, que tem conversas que você tem que interromper elas, tem amizades que você tem que parar, tem amizades que você tem que se afastar, porque se você não afastar, você vai cair, você vai andar errante. Irmãos, eu sempre digo, nós somos promotores do reino dos céus. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo e queremos anunciar ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter o Espírito de Deus e não deixar que as pessoas pensem que nós estamos interessados em saber da vida dos outros. Tem conversas que nós temos que paralisar elas. Tem pessoas que gostam muito de trazer conversas e notícias que elas não edificam a nossa vida, mas que, sabem, trazem transtorno e nos fazem participar de algo que vai tirar a doce e gloriosa presença de Deus da nossa vida. São tantas coisas que nós precisamos ter o discernimento de Deus. Até quando somos elogiados, nós precisamos estar atentos. Quando nós somos ameaçados, nós precisamos de saber que essas coisas, elas acontecem. Quando sofremos intempéries na nossa vida, essas coisas acontecem. Não desanimar porque estamos num momento de provação. Não desanimar porque o momento é difícil. Mas fortalecidos pelo Espírito Santo, nós a cada dia, ainda que o nosso homem, como o apóstolo Paulo diz, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renovando de dia em dia, você dobrando seus joelhos e falando com o Senhor, e clamando ao Senhor, e dando lugar ao Espírito de Deus, e deixar Deus mover a sua vida, deixar Deus ir quebrando as fortalezas, desfazendo as obras do inimigo, as armas forjadas e preparadas. Você tem ideia de quantas armas o inimigo prepara para a nossa vida? Você tem ideia de quantas coisas são preparadas? O pastor Diva falando aqui do leão, que ele fica analisando a sua presa. Você imagina de quanto o inimigo ele fica tentando contra nós, e onde nós vencemos isso? Na oração, é na comunhão com o Senhor, é ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos dar lugar do Senhor falar conosco no sonho, falar conosco em profecia, falar conosco na ministração da palavra, falar conosco quando nós estamos até mesmo chorando por algo, mas o Senhor está ali nos acalentando, nos fortalecendo, e sabe, despertando dentro de nós o desejo de dar continuidade àquilo que nós começamos. O nosso propósito tem que ser começar e terminar, o nosso propósito tem que ser ir até o fim.
até para a salvação, é aquele que perseverar até o fim. É combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, continuar firme diante do Senhor. Mas isso, irmãos, é só pelo Espírito de Deus. Precisamos do Espírito Santo até mesmo para guardar os mandamentos do Senhor. O Senhor diz para Ezequiel, ele profetiza: e darei vocês um coração novo, e colocarei dentro de vocês o Espírito, para que vocês possam obedecer os meus estatutos e os meus mandamentos. Se a gente não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, até mesmo a palavra fica difícil. A gente não consegue, de uma forma metódica, obedecer a palavra. Você consegue obedecer a palavra porque o Espírito de Deus te lembra de tudo. A nossa vida é cercada de tantas coisas. Temos momentos dos mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Quando entramos, saímos, quando ouvimos algo, quando falamos algo. A nossa vida é assim. E muitas vezes no momento, irmãos, se não for o Espírito de Deus para nos lembrar da palavra, nós acabamos nos deixando levar pela emoção. Mas quando você está fortalecido no Espírito Santo, quando no seu homem interior, o Espírito de Deus está movendo, te corroborando, te ajudando, trazendo esperança ao seu coração, essa esperança de Cristo, esse amor de Deus, te faz lembrar de cada detalhe da parte de Deus. E quando você pensou em abrir a sua boca, a ação do Espírito é mais rápido, e Ele já fala dentro de você, Ele já te dá a resposta. Ou Ele vai mandar você até mesmo ficar calado, mas você não vai se alienar com seus lábios, porque o Espírito de Deus, Ele vai cuidar de você dessa forma. Ele vai cuidar de você, Ele vai orientar você, e aquilo que parece tão complicado, tão difícil de você compreender, você vai compreender pelo poder do Espírito do Senhor. Eu fico olhando os apóstolos. Hoje nós não temos perseguições, mas no capítulo 4 de Atos, abre a sua Bíblia, nós vemos os apóstolos, sabe, irmãos, vencendo os açoites, vencendo as prisões, fazendo orações que às vezes ficamos até envergonhados, porque nós arrumamos tantas desculpas para não fazer as coisas para o Senhor. Nós colocamos tanta dificuldade para fazer as coisas para Deus. Nosso filho, a Bíblia diz que ele é herança, que ele é bênção do Senhor, mas os nossos filhos, eles começam a ser barreiras da nossa vida. Nós fazemos deles uma barreira, não que eles sejam, porque agora eu tenho um filho, eu não posso fazer mais nada. Nós arrumamos tanta dificuldade. Às vezes somos acometidos de enfermidades, e não é fácil viver enfermidades, não é fácil passar por problemas, mas fazemos da enfermidade uma oportunidade também de não fazer as coisas para o Senhor. Mas nós vemos os discípulos no capítulo 4, versículo 29 de Atos, eles fazendo a oração aqui, depois de tantas ameaças, eles dizem assim: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, o que aconteceu, irmãos? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão, todos os que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, eles já eram cheios do Espírito Santo. Preste atenção, eles já tinham o Espírito Santo. Eram pessoas que já tinham o Espírito Santo sobre eles. Mas eles estavam ali sendo ameaçados, confrontados a não mais falar de Jesus, sofrendo injustamente por causa do nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele faz essa oração e o Senhor olha as ameaças, mas concede para nós ousadia, autoridade para poder falar do teu nome, para anunciar o teu santo Filho Jesus. A Bíblia diz que, e tendo eles orado, o Senhor moveu aquele lugar.
E o Senhor trouxe uma porção, o Senhor trouxe algo novo ali sobre a vida deles. O Senhor derramou, diz que eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, Deus revestiu, foi eles mais de poder. Em meio às ameaças e às afrontas, eles clamam, Deus derrama mais poder. Nós precisamos fazer esse tipo de oração, ainda que já temos o Espírito do Senhor, ainda que já foi derramado o Espírito de Deus sobre a nossa vida, mas em meio às ameaças orar, para o Senhor mover o lugar que nós estamos, como nesta manhã, e o Senhor nos fazer ser mais cheios do Espírito Santo. O que o Senhor entendeu? Eles precisam mais da minha presença, eles precisam mais do meu Espírito. Eles precisam de algo novo da minha parte. O Senhor vê o que nós passamos. O Senhor conhece o que nós enfrentamos. O Senhor conhece a nossa fraqueza. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Senhor conhece isso, Ele sabe disso. Ele sabe, irmãos, quando nós estamos com limitação, quando nós estamos ali, sabe, no momento decisivo da nossa vida, aí o que você faz? Você para? Não. Você entra diante dEle. Você se prostra diante dEle. E o que Ele vai fazer? Ele vai derramar mais poder sobre a sua vida. Ele vai derramar mais do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele não vai mandar você se esconder numa caverna. Ele não vai mandar você procurar um curso para você fazer. Ele não vai mandar você arrumar um trabalho que te impeça de realizar a obra, mas Ele vai derramar poder sobre a sua vida. Ele vai derramar unção sobre a sua vida. Se você tem algo que está te impedindo de servir a Deus melhor, Deus vai tirar aquilo, vai te dar algo excelente, para que você possa ter tempo para fazer a obra e a vontade dEle. É isso que o Senhor faz. Quem coloca tropeço na nossa vida chama-se Satanás. O nosso Deus é o Deus que tira os tropeços, que quebra o arco e corta a lança, o Deus que tira tudo de diante de nós para que nós possamos passar. Porque Ele conhece a atitude do nosso coração. Qual é a atitude do seu coração? Qual tem sido a atitude do seu coração? Você está focado em Deus? Você está focado em Deus? Você está querendo que Deus crie uma condição para que você tenha mais oportunidade ou mais tempo para Ele? Você tem orado assim? Ou você está cômodo? Eu quero ser usado, Senhor. Você tem que começar a orar ao Senhor assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Cria, Senhor, algo novo, para que eu possa ser usado por Ti. Quem é usado pelo Espírito Santo, ele vê até os acontecimentos mais terríveis como grandes oportunidades de Deus. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares e você fica assim perplexo, mas depois você vai ver que aquilo tinha uma finalidade. O apóstolo Paulo foi preso e ele testifica aqui no capítulo 1 de Filipenses. Abra sua Bíblia, versículo 12 ao versículo 14, ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês tenham consciência disso, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Não era o que o Paulo queria. Eu não fiz um projeto da minha vida de ser preso. Eu não fiz um projeto da minha vida de ser morto por causa do Evangelho. Eu não tenho isso para a minha vida. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se depara com aquela situação, eu creio que a princípio, e ele foi preso muitas vezes, mas ele fala assim: eu quero que vocês entendam que as prisões, as coisas que me aconteceram, elas contribuíram, não foi para mim,
foi para o Evangelho. Nós precisamos pensar no Evangelho. Nós precisamos pensar no nome do Senhor ser glorificado. Nós precisamos pensar que para nós pode ser desconfortável. Para nós pode ser doído aquele momento. Para nós pode ser agoniante por um espaço de tempo. Mas aquilo tem um propósito. Toda a guarda pretoriana, os maiorais, os comandantes, todos, eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a respeito de Jesus Cristo. É isso que Deus cria, meu querido. Parece que é uma coisa terrível, e mais, quando você se mantém fiel, quando você se mantém íntegro, saiba que quando você está passando por uma prova, e tem pessoas que sabem de provas que você passa, e ela continua vendo você ali, estando na igreja, tem oração, você está ali com o joelho dobrado, tem o culto, você está ali, tem outro trabalho, você está ali, tem a célula, você está, todo trabalho, tem vigília, você está, tem visita para fazer, você está. Sabe que quando você está fazendo isso, tem alguém que está olhando o que está acontecendo com você, sabendo da sua situação, e a fé dela vai ser despertada, a fé dela vai ser motivada. O Paulo diz, olha isso aí, sabe o que aconteceu? Muitos dos irmãos em Cristo, eles vendo isso, eles ficaram mais ousados, e tiveram confiança para falar da palavra de Deus. Então entenda, quando nós nos movemos no Espírito, podemos até não compreender bem o que está acontecendo, mas tudo é proveito para o Evangelho, tudo é para a glória do Senhor. Deus cria das mais diversas situações, para o nome dEle ser glorificado nessa terra, e Deus quer ser glorificado através de você. Coloque sobre os seus pés. Não podemos deixar que nada, irmãos, tira isso de dentro do nosso coração. Se o ministério de louvor conseguir aqui, pelo menos, tanger os instrumentos, mas eu gostaria que você pudesse, nesta manhã, você que está ouvindo essas palavras, o Senhor nos trouxe aqui, Deus tem nos chamado para algo grandioso, Deus reservou para nós um tempo glorioso, e às vezes você tem passado por tantas coisas, às vezes parece que a doença virou hóspede lá na sua casa. Às vezes parece que as dificuldades elas não passam. Às vezes parece que surgem acusações de tudo e quanto é lado. Às vezes tudo parece que está dando errado. Mas você ama o Senhor. O inimigo, às vezes, ele quer nos fazer parar. E ele traz situações, e ele age para nos fazer pecar e envergonhados. Deixarmos o Senhor, a sua obra e o seu reino. Mas existe também o lapidar de Deus na nossa vida. Existe o provar de Deus na nossa vida. E Deus nos prova. Assim como Ele é um Deus de multiforme graça para operar, para salvar, Ele também é um Deus de multiforme graça para nos provar. Provar cada um de nós naquilo que nós precisamos ser experimentados, naquilo que nós precisamos crescer, nas barreiras que nós precisamos transpor da nossa vida, aprendendo mais com Ele, nas provações até aprendendo a ser mais dependente, aprendendo a confiar mais, aprendendo a descansar mais. Então o Senhor às vezes nos prova, mas o Senhor nos prova para nos aprovar. Você é uma pedra preciosa. Você é alguém importante para o Senhor. O Senhor te chamou. E o Senhor nos lapida. E o Senhor nos ensina. Mas por que eu tenho que sofrer tudo isso? Mas por que eu tenho que passar tudo isso? Se você lembrar da cruz de Jesus, você vai deixar essas falas de lado.
lembre-se do nosso mestre, lembre-se do que ele passou, lembre das suas feridas, lembre da sua morte, lembre da sua rejeição. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou, e ele passou por tudo isso. Deus sabe trabalhar na nossa vida, meu querido. Levante a tua cabeça nesta manhã. Levante a tua cabeça nesta manhã. Faça um propósito no teu coração. Faça um compromisso com Deus nesta manhã. Diga para Ele: nada, ninguém vai me impedir de glorificar o Senhor nessa terra. Nada. Nada. Diga para Ele. Se você hoje não tem disponibilidade e a atividade que você exerce hoje é uma barreira, diga para Ele: Senhor, eu abro mão. Cria, Senhor, algo novo. Abre, Deus, uma porta. Prepara algo diferente para mim, Senhor. Faz com que eu tenha o privilégio, a oportunidade de mover no Espírito, de andar no Espírito, de viver, Senhor, a plenitude da Tua graça, a plenitude do Teu poder. Entrega a sua vida para Ele nesta manhã. Entrega a sua vida totalmente a Ele, no sentido do que você vai fazer. Você já é dele. Nós já somos dele. Mas diga para Ele: Senhor, eu quero, eu desejo, realiza e faz em mim toda a sua vontade. Ó Deus, nessa manhã, eu quero te louvar, Jesus, porque o Senhor está neste lugar. E o que nós queremos, meu Pai, é receber do Senhor. O que nós queremos, meu Pai, é sermos trabalhados pelo Senhor. O que nós queremos, ó Pai, é compreender as riquezas da sua glória. O que nós queremos, ó Senhor, é falar a tua palavra com ousadia. O que nós queremos, ó Senhor, é que no meio das ameaças, como a igreja ali estava, nós estejamos também orando ao Senhor e recebendo mais graça e mais unção da parte do Senhor para a nossa vida. Derrama, Pai, da tua unção, derrama do teu poder sobre nós. Aviva, Deus, a tua obra no nosso coração. Aviva, Deus, o nosso chamado. Tira-nos, ó Pai, da zona do conforto. Leva-nos, ó Pai, para a batalha. Que estejamos, meu Pai, nas fileiras daqueles, ó Pai, que lutam no teu nome, daqueles, ó Pai, que realizam a tua obra, anunciando o teu nome e engrandecendo o teu nome. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te damos graças. Faz de nós, Senhor, arautos dessa última hora. Faz, Senhor, de nós instrumentos, Pai, em tuas mãos. Derrama do teu Espírito, Pai, sobre nós. Que a tua presença, Pai, possa tomar a nossa vida, Deus. Que não haja nenhuma resistência em nós, mas que o nosso coração, Pai, esteja cheio do poder do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Vamos descer e viver na casa do oleiro, sendo moldados, reparados, se precisar, todos os dias. O importante é que a unção do Senhor, ela permaneça sobre a nossa vida, e que ela possa abundar e jorrar através de nós, pelo poder do sangue e do nome de